É isso aí, estamos ao vivo com o Direct Podcast nessa quarta-feira de cinzas. Vocês botaram cinzas na cabeça hoje? Não, Hoje não. Por que não? Hoje é quarta de cinzas. porque eu não fiz churrasco ontem. Ah, porque a resposta boa seria: eu não tenho do que estar lamentando. É isso Essa aí. seria uma boa resposta. Sejam todos bem-vindos hoje, nessa quarta-feira, Já comecei mal. no nosso Direct Podcast. Eu sou o Bispo Gabi. Vamos juntos aqui nessa próxima 1 hora com o Direct, trazendo aí um conteúdo cristão, um conteúdo bíblico de uma maneira fácil de você entender, para te ajudar nos teus desafios da tua vida, do teu dia a dia. Quero já te convidar para você interagir com a gente através dos comentários, através do like, também se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações e, por fim, graças ao nosso querido Dani, né? Ao Instagram do podcast. Olha aí. Ê! Tinha que ter aquelas palminhas aí, produção. Ê! Veio, chegou. Como diria minha filha Laura, aleluia. Aleluia, é isso aí, vencendo a procrastinação. Depois de um mês de podcast, estamos com o nosso Instagram lá funcionando. Por favor, entre agora mesmo, só que do celular. Se você está assistindo o celular, deixa para depois. Direct Podcast lá no Instagram. Nós vamos começar a compartilhar aí os nossos insights aí do dia, né? De cada podcast, tá bom? Quero fazer aí, começando a apresentação da nossa mesa de hoje. Não sei por quanto tempo, porque algumas coisas aconteceram em off aqui, que a gente tá reavaliando algumas coisas, né? Mas boa noite, Joe. Bom dia. Aliás, eu guardei algumas mágoas, né? Porque eu tava assistindo o episódio da última semana, compartilhei aqui. Não ia falar nada ao vivo, mas como meu coração tá. Momento de cura. Eles me deixaram no vácuo 2 vezes semana passada, né? Mas tudo bem, tá perdoado. E aí, Joe, tudo bem? Não, tudo bem. Depois disso, a gente Dessa fica meio lavação assim, de roupa, né? Mas é sempre uma honra aí estar do lado de pessoas bonitas. Agora eu creio, Ah! Pra garantir um emprego, né, Pra querido? garantir, né? Extremamente inteligentes, né? Sempre uma honra estar aí com vocês, podendo desconstruir diversos temas e conversar sobre eles. Então, é um prazer. Pra quem não me segue, @JoarleMafra. @Joarle Mafra. Isso aí. Pastor Jack, e aí? E aí, tudo certo? Uma boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Já Caramba, faltou hoje você tá ali. com estrutura nova aí, né, Cara, cara? tudo novo. Era o sonho Graças dele, ao Era o nosso, sonho dele. graças ao nosso super time aqui, né? A equipe da Mark é fantástica. É isso aí. E aí, cada um reclama, né, daquilo que pode, assim, e é atendido quando as pessoas nos amam, né, Bispo? Em nome de Jesus. O pastor semana passada tava meio triste porque ele tinha que abaixar a Tava cadeira, triste. levantar a cadeira. Ah, não dá, E cara. aí agora tá com uma A estrutura. gente que já tem fera. a barriguinha mais pra frente, se a gente baixa a barriga, parece que tem uma melancia em cima da gente, é ruim. Obrigado, Dani. É isso Bom, aí. eu sou o pastor Jackson, Jack Jackson, me chame como você quiser, mais conhecido como o pai da Laura. A gente tá aqui para trocar uma ideia no meu Instagram também, @JacksonNogueiras. Show de bola. Agradecimentos aí à nossa produção de hoje. A equipe Marketing 360, segue lá no Instagram, @Marketing 360. A nossa igreja também, Igreja Renascer, que nos dá aí essa chancela, né, de estarmos aqui, que assina os nossos conteúdos, que contribui aí com a nossa formação. Somos muito gratos, certo? E hoje nós vamos de um tema legal, um tema que é bem a proposta do nosso podcast, trazer coisas do dia a dia, que é... Qual, Pastor Jackson? Eu já ia falar. Fura o olho já. Tá tão ressentido, né? Mas vamos tratar sobre isso hoje, são dias difíceis. Bom, hoje o tema é como enfrentar os dias difíceis, né? Como que você vive as dificuldades do teu dia a dia, como que você passa por aquele dia que você espera
mas não está preparado, ou tenta se preparar, mas não espera que ele vai chegar de verdade. Então, hoje nós vamos falar sobre isso e como o Bispo Gabi falou, nós somos 3 amigos trocando uma ideia e você pode participar com a gente também lá no YouTube, nos comentários, vai deixando teu comentário, vai falando o que você pensa a respeito, se você Boa. concorda, não concorda. E agora também, como o Bispo falou, lá no nosso Instagram, né? É, Que é, só para repetir, Bispo, porque para o pessoal pegar, é Direct Podcast. Direct Podcast É isso no aí. nosso Instagram. Bom, é legal também, eu já queria dar um spoiler, né? A partir da Aí. próxima semana, nós trabalharemos as séries. Bom, bom. É Serão bom. séries de 4 semanas Aí. em temas bacanas, né? Então, na próxima semana, nós vamos trabalhar sobre. Vai começar a série de 4 episódios de santificação. Aí. E nós vamos falar de um dos temas mais pedidos aqui no podcast, né, Joarli? Sérgio, Como assim, Joarli? Porque tu é o cara que traz os retornos pra gente. O pessoal tem pedido muito, pode já falar qual é, pra ser uma Nossa. surpresa pro dia. Pode falar sim. Sérgio. É isso. É sexo Antes do casamento. antes do casamento. Isso aí é um tema muito... Todo mundo quer antes, depois não quer mais. É. Os jovens falam muito isso, né? É. Não quero casar, porque se tu quer, se for pra isso, Esquece. o casamento Dias difíceis não vai virão. resolver teu problema. Dias difíceis Aí virão. vamos daí. falar disso hoje. Vamos falar disso hoje. Misericórdia. Então, a gente já começa Na antecipando. verdade, fale por vocês, né? Eu ia fazer uma brincadeira, mas aí tem a unção que me impede. Só vou elogiar vou a elogiar. pele do bispo, tá com a pele boa. Parabéns, Então tá Bispo. bom. Bom, e por que esse tema ele é importante? Esse tema vivendo dias difíceis, né? Na verdade, serão 4. Só voltando do assunto anterior, acho que não ficou claro. Sim. Serão 4 semanas falando sobre santificação. Cada semana a gente vai trazer um tema, né? Então, na semana que vem, a gente anuncia o tema da próxima semana Exato. sobre possivelmente os assuntos mais desejados aí pela audiência. Agora, com o Instagram, nós vamos abrir uma caixinha de perguntas lá. Aí. E aí as pessoas vão poder mandar sugestões de temas. E nós vamos também fazer uma parada aí, um desafio. Vocês topam? Topam. Vambora. Em cima do tema de hoje, Aí. as pessoas mandam perguntas e cada um de nós Meu vamos Deus. responder alternadamente Show. esses temas Bom, hein? lá no Instagram. A pessoa pode direcionar também? Pode. Então, ó, já Pode. direciona. Pode também. É isso aí. O tema de hoje, então, como viver dias difíceis. É importante, eu acho, Exatamente. esse tema, porque todos nós enfrentamos ou vamos enfrentar, certo? Certo. Seja em qualquer âmbito da vida, profissional, ministerial, familiar, pessoal, né? Todos nós vamos enfrentar dias difíceis, né? Agora, a grande questão é como que as pessoas passam por esse dia, Exatamente. não é? Como que elas, apesar de saber que nós vamos passar, como que elas passam por esse dia? Ó, eu adiciono ainda mais uma incógnita aqui, que é quando a pessoa aceita Jesus, ela acha que ela está livre dos dias difíceis, verdade. né? Ela esquece aquilo que Jesus determina mesmo, que no mundo nós teríamos aflições. Então Teremos é um aflições. fato que nós vamos ter aflição. Então, já começando assim, né? Na minha opinião, além de passar por dias difíceis, é quem que está do teu lado no dia difícil, sabe? Uhum. Você ter certeza que Cristo está do teu lado, que Ele vai te acompanhar e tal nesse dia. Mas a gente vai discorrer bastante sobre isso. E, como eu falei, se você tiver algum comentário, comenta ali com a gente também. Cara, dias difíceis são dias de luta, dificuldades ali que você enfrenta no teu dia a dia. E pode ter coisas que são mais complexas para o Joarli do que para o bispo. Então tome cuidado, não julgue a dificuldade dos outros. Eu vou fazer um papel de Joarli aqui agora, Tá bom. porque se eu fosse Joarli, essa próxima pergunta seria: não, mas peraí. Dia difícil é algo muito subjetivo, É isso mesmo. não é, Me Joarli? cortou. Como assim um dia difícil? O que é um dia difícil, Joarli? Boa. Bom, viver dias... Muitas vezes a gente não vive, né? Dias difíceis, a gente sobrevive Olha, isso aí, a dias olha. difíceis, né? É um tema que parece simples por estar sempre no nosso dia a dia,
porém é extremamente complexo, né? A gente, de tanto viver dias difíceis, eu acredito que a gente acaba se acostumando e simplesmente empurra o dia difícil com a barriga, entendendo que um dia que em algum momento ele vai passar e a gente não se esforça para resolver e pensar em como tratar esse dia difícil. E uma pergunta até que eu já quero responder perguntando é sobre o porquê que eu passo por um dia difícil, sendo que dia difícil é Deus que me prova, aquilo que a gente fala de habilitação, Deus que está me habilitando, ou dia difícil são consequências das minhas atitudes. Pô, eu errei, eu tomei uma decisão e isso gerou um dia difícil para mim. Eu acredito, cara, que a gente tem as duas situações. Eu dizer que a tua ação não gera dias difíceis para você, é eu invalidar aquilo que Deus deu ao homem, que é o livre-arbítrio, né? Então, a gente pode inclusive discutir isso em Isso outro aí vai dar podcast. Mas, Isso aí dá uns 10 podcasts. tá. Mas assim, na minha percepção, Deus, ele como um pai, você é pai agora. Então falar, Graças a Deus. tô olhando para ti porque você é pai. Mas eu vou olhar Tá pro bom. senhor também. Entendi. Não, mas como a gente que é pai, mas Pô, agora vocês fecharam a roda de novo. Cara, tava indo bem, cara. a gente que cuida. Desculpa aí, gente. Foi mais Tava forte, indo bem. Ele não se contenta, ele não se Agora ele segura. vai lançar isso a gente foi que é da mais forte ilha, a gente que é eu. da igreja da ilha. Ô, Dani, tu tinha feito duas separações aí de imagem. Põe só o Joarley agora, por favor. Então, Joarley, vamos lá, respondendo a tua pergunta. Não, mas assim, isso agora brincadeira à parte, assim, mas dando exemplo de pai, até de pastor, muitas vezes quando a gente vai ensinar alguém, a gente aproveita até do que ela viveu, né, da própria vivência dela. E às vezes um pai, ele fala pro filho assim, ó, é ruim tu botar o dedo na tomada. Como que o teu filho vai aprender que é ruim? Decidindo botar o dedo na tomada. Aí eu creio que ele vai ser inteligente o suficiente para não botar mais dedo na tomada, entendeu? Então eu acredito que, como a palavra fala, Deus transforma a maldição em bênção. Muitas decisões que a gente toma e que nos leva para dias difíceis, Deus reverte aquilo para bênçãos. Porém, contudo, todavia, nada é feito sem a permissão de Deus ou sem o controle de Deus. Então eu acredito muito nisso, assim, que tanto as minhas ações me levam para dias difíceis, como existem dias que Deus permite que eu seja provado. Jesus falou isso para Pedro, né? Satanás requer te peneirar. Então tem dias que tu vai ser peneirado mesmo. Agora a questão é tu saber como tu enfrentar esses dias, né? Eu vejo isso aí, eu concordo contigo. Mas eu vejo algumas. Vamos entrar um pouquinho mais nesse Sim. assunto, né? Vamos lá. Em Eclesiastes, se eu não me engano, Eclesiastes 9. Eu não lembro de cabeça, até se vocês, enquanto eu falo, puderem certificar para ver se a galera ali vai ter uma boa referência. Diz que tudo sobrevém a todos, coisas boas Sim. e coisas ruins virão sobre todo mundo. Então tem algo que está implícito na vida. Por exemplo, perda. É fato que a gente vai perder pessoas. Sim. Certo? Por quê? Porque isso faz parte da vida, cara. Eu tenho até uma tia que uma vez, ela tava, minha avózinha, acho que morreu, parte de pai deve ter morrido. Eclesiastes 9:9. 9:9, caramba, eu tô bom de referência, meu. Oi. Eclesiastes 9:9. Então, a minha avózinha morreu com 80 e poucos anos, né? Ou talvez 90, eu não lembro. Parte de pai. Mas ela tinha uma vitalidade muito, muito forte. Sofreu um acidente ali, quebrou o fêmur. E aí ela morreu. Daí, conversando com a minha tia, uma das minhas tias, ela fala assim: eu sinto que Deus não me ouve. Mas por quê? Porque eu pedi para ele não levar a minha mãe e ele levou. Mas é uma senhora que morreu com bastante idade. Então, a perda, cara, faz parte da vida, certo? Tem outras coisas que a gente vai passar, e de fato todo mundo vai passar, decepções. Cara, nós vamos passar. Por quê? Porque isso é implícito do homem, sacou? Agora, tem coisas que são propósitos de Deus para nós e que nós temos a possibilidade de vencer isso
talvez evitando que as coisas piorem, se nós captarmos os sinais que são dados. Tá, em cima disso, então, será que teria, e me questiono vocês, que é impossível, que é impossível evitar ali os dias difíceis, ok. Mas será que tem como os dias serem menos difíceis? Serem mais fáceis? Porque, voltando naquilo que eu questionei, os dias difíceis são baseados nas minhas atitudes? Nem sempre, o caso da sua avó. Nem sempre. Nem sempre, mas tem Exato. algumas coisas que são as minhas atitudes Sim. que desencadeiam alguns dias difíceis Eu vou pra mim. explicar. Vamos lá. Tem um texto na Bíblia, de Atos, que Paulo tem um encontro com Jesus, né? Atos 9:5. E aí Jesus fala assim: dura coisa é você recalcitrar contra os aguilhões. O que Jesus estava querendo falar com Paulo? Que Paulo estava resistindo algo que Deus tinha para a vida dele. Sim. Sacou? Então, às vezes, Deus tem algo para nossa vida e ele nos dá sinais. Só que a gente resiste. A gente vai resistindo. Essa resistência dessas coisas, ela é, por exemplo, da transformação necessária para a gente viver a vontade de Deus, ela causa sofrimento. Ela nos faz viver dias difíceis. Então, às vezes, por exemplo, você é uma pessoa de um ânimo exaltado. Você é um cara exaltado. E Deus tem falado com você. Falando assim, ó, Jorge, você tem que ser um cara mais calmo, velho. Você tem que, porque, olha, eu tenho um propósito pra tua vida, pra você viver aqui. Ele, não preciso. Quem tem que mudar é o bispo, quem tem que mudar é o Joalha, quem tem que mudar é a minha esposa, todo mundo tem que se adequar. Pô, Deus tá te falando. E às vezes ele levanta pessoas, às vezes ele fala com você em oração, ele fala em sonho, às vezes a tua mulher fala, mas você fica recalcitrando contra os aguilhões. Eu não quero. Cara, isso vai causar um sofrimento na tua vida. Porque Deus tá te falando que você tem que vencer isso, entendeu? Então, tem coisas, algumas coisas dos dias difíceis, então nós falamos aqui, a primeira, são coisas que são inerentes da vida. Outras coisas são coisas que Deus tem para fazer na nossa vida e a gente resiste. Sim. Entendeu? E aí eu vou trazer para você aquele texto de Tiago, que eu acho que é Tiago 4, que ele fala assim, qual é a origem das guerras, dos conflitos que há entre vocês, senão o coração de vocês, que está contaminado pelos seus próprios prazeres, entendeu? Não, eu ainda incluiria uma questão aqui que é importante, né? A gente falar sobre isso. Eu creio que Deus ele não te chama para o tempo difícil, tá? Eu vou explicar. Eu acredito que o tempo difícil ele é um processo para te ter aquilo que Deus te chamou para viver. Deus nos marcou e nos chama para ter vitórias, certo? A vida é de vitória em vitória, de glória em glória. E como Paulo fala lá em 2 Coríntios 4 aqui, os teólogos vão dizer, mas isso era uma referência específica e tal, não sei o quê. 4:8, né? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Eu creio muito nisso daqui, sabe? Que quando você tem um contato e você entende o processo que Deus quer fazer na tua vida, você enxerga o dia difícil como um processo mesmo, sabe? Que você vai passar. E aí eu posso trazer aqui uma referência, por exemplo, do povo de Deus no deserto. Ok? O povo de Deus no deserto, ele ia passar pelo deserto? Ia. Não ia? Ia. É fato, para chegar na Terra Prometida tinha que passar pelo deserto. Existia um deserto no meio do Talvez não caminho. tanto tempo, né? Aí é onde está a questão. A dureza, Aí, né? Isso, mas é nesse ponto que eu ia chegar. O povo ia passar pelo deserto. A gente vai passar pelo dia difícil. Agora, as tuas atitudes, que é o que é a questão do povo, podem prolongar esse dia difícil ou não. Aí, pegou um ponto Entendeu? bom, hein? Porque assim, às vezes a gente acaba, cara, a gente acaba meio que tornando as coisas religiosas, né, e místicas demais, e na verdade a gente acaba tirando a nossa responsabilidade das coisas, colocando tudo sobre Deus. E eu creio muito nisso, assim, que você tem responsabilidade. Agora, como que você passa pelo deserto sem morrer no deserto? Moisés era tão bom
falava com Deus e morreu no deserto. Porque assim, ó, aí entrando nesse mesmo ponto, eu vou passar por dias difíceis. Só que esse dia difícil, teoricamente, ele tem um início, um meio e um fim. É pra ter. Até onde. Como é que eu sei que eu tô prolongando esse dia difícil? Pô, já era pra ter acabado, mas eu. Porque assim, tem pessoas que eu conheço que tu olha, essa pessoa parece que todo dia tá cada vez Mesma mais difícil, luta. uma pessoa frustrada, angustiada. Será que ela que tá prolongando isso ou realmente ela tem que estar passando por todo esse tempo, Mano, esses dias difíceis? Na verdade, assim, tu sabe que não acabou ainda, porque tu ainda não alcançou o que tinha que ter alcançado. Exato. Mas será que não era pra ter acabado? Não acabou por minha causa ou porque realmente era o prazo? Não, cara, eu creio que por nossa causa. Eu acho que é aquela questão vamos pegar esse exemplo que o pastor falou que foi muito bom. Obrigado. O pessoal resistiu, né? É. Eu acho que a falta de humildade é uma das principais questões, de você reconhecer as coisas que você precisa ser trabalhado. Exato, é. Né? Porque tu vai resistindo. Vamos trazer para a vida do pessoal que está assistindo aqui, Pô, certo? Eu acho que todo mundo, uma das guerras dos desertos, dos dias mais difíceis que as pessoas passam, que sofrem, são questões financeiras. ia Sim. falar isso. É ou não é? Ia falar isso. Pô. Ora, como que eu sei que eu não estou passando uma guerra financeira, que eu já estou vivendo a plenitude? Quando isso não afronta mais a minha vida, né? Sim. Quando eu consigo alcançar um patamar de plenitude, de controle. Ah, não, mas o cara, para mim, andar em plenitude nisso é ser um cara rico. Não, não necessariamente. Eu acho que você viveu num conforto, um certo conforto financeiro, Conseguir dar um picolé pra tua filha, pro teu já filho. já é Sim. já é uma questão. Agora, o que a gente vê? As pessoas vivem endividadas. Certo? Por que elas vivem endividadas? Se elas sabem que, por exemplo, tem um ambiente de plenitude, porque elas Sim. são descontroladas. Essa é a grande verdade. As pessoas são descaracterizadas emocionalmente. E eu pergunto, quantas vezes nós somos exortados pelo Espírito e pelas pessoas a respeito da nossa ansiedade, Sim. que promove um comportamento de consumo exagerado, não é? A pessoa que ela tá ansiosa, ela vai transbordar vai em alguma comprar. área, Isso, ela mas vai comer, ela quando vai isso comprar. acontece, não sempre, né? Mas vou dar um exemplo meu. No início do meu casamento, eu passei por muita dificuldade, principalmente financeira. E começa num gatilho, num detalhe. Comecei com dificuldade financeira, aí começou com problema no meu casamento, Vai vindo, né? fui demitido do meu Um trabalho, abismo chama outro do abismo. nada veio o Covid, ó. Eu era o que tava menos tempo, fui mandado embora. Começaram a desencadear diversas coisas que não sei mais o que fazer. Eu tô passando por um dia difícil, por um momento difícil. Eu já deveria ter terminado, esse momento já tá chegando o fim, porque não durou um dia, né? Foram dias difíceis. Sim. Ou eu que tô prolongando esses dias difíceis, entende? Até onde, por exemplo, o povo passou 40 anos. Quando eles estavam em 20 anos, eles sabiam que estavam prolongando. Quando eles estavam em 40 dias, quando eles estavam, sabe? Quando que vai chegar o fim? Quando que tem a Quando percepção? que eu tenho a percepção que eu cara, tô o legal, prolongando, isso é culpa o minha? legal é tu pegar e pensar o seguinte, vamos lá. A primeira coisa é reconhecer que tu tá passando por um dia difícil, Sim. né? Que as pessoas têm dificuldade disso. Não, tá Eu tudo ia normal. falar- O cara tá em crise no casamento. Não. Tá No bom. casamento. Uma vez eu fiz um negócio na igreja. É o seguinte, eu perguntei, Já que o próximo tema é esse. eu pedi pra pastora perguntar pra todas as mulheres da igreja como que tava o casamento. E aí eu perguntei pra todos os homens como que tava o casamento. Adivinha qual foi a resposta? Dos homens. Unanimidade. Dos homens, maravilhoso. Tudo certo? Pros homens tudo certo. E pras mulheres? Não, Não tava tudo certo. não tá rolando. Então, tem gente que nega, cara, a guerra, Sim. tá ligado? Ô, Então, acho que o Bispo, primeiro passo é você reconhecer que você tá passando por uma guerra. eu ia por um falar momento isso. difícil. Eu ia falar justamente isso, assim, na questão de ter a revelação, né? Quer ver um cara que entendeu que estava prolongando o tempo dele no exílio? Daniel. Como que Daniel, ele entende? Através de uma revelação de Deus. Mas ele precisou fazer o que para ter essa revelação? Analisar, estudar as escrituras. Então eu acredito muito nisso, assim, que a gente tem base hoje
Principalmente hoje, a informação tá aí para qualquer pessoa. A gente consegue hoje, com informação, com análise, cara, trocar Conselhos, né? ideia, trocar ideia com a tua esposa. É. Às vezes tu tá ali, pegando o exemplo que o Bispo falou, problema financeiro. E, pô, tu não troca uma ideia com a tua esposa, tu não senta, olha, amor, vamos lá, vamos remanejar nossas contas, vamos melhorar aqui, vamos melhorar lá, só reclama. E aí, às vezes fica aquela questão de um falando do E tornar outro. participante daquilo dali, né? Isso, chamar pra se ajudar, sabe? Eu lembro que uma vez eu fiz uma planilha de casais assim, né? E um fluxo de caixa Sim. de um ano, por mês, né? Assim. E aí fui lançando as contas, e aí preenchi assim, com dados hipotéticos, só que compartilhando a tela, tá ligado? Sim. Com os casais. E aí fui, quanto que se paga de aluguel, tá? E fui colocando essa planilha e tal. Aí eu peguei e falei assim, ó, vamos ver aqui um gasto que não estava previsto, vamos colocar um gasto, alguma coisa que não estava prevista. Aí botei um mês, tá ligado? Um mês, um gasto. E lá embaixo, 4 meses ficaram vermelhos. Pá. Aí eu lembro claramente que uma das moças pegou olhou e falou assim, e eu tô falando moças não por questão de Sexismo. preconceito, né, da mulher ter falado isso, mas porque foi de fato uma mulher que falou. Aí ela disse assim, meu, olha que loucura, né? Às vezes o meu marido fala que, meu, não vai dar pra isso aqui. E eu brigo e eu rejeito. Só que agora eu consegui enxergar Sim. que uma informação complica 4 meses ali, cara. Exato. Um gasto não previsto. E aí, isso aí é legal, porque até pô, traz a pessoa pra mesa, né? Vamos fazer Sim. junto, tal. Eu queria só pegar um gancho do que o Jorge falou, que eu lembro que eu acompanhei um pouquinho dessa história nessa época, né? Do teu casamento. Eu lembro que teve uma época que tu vendeu bolo de pote, né? Vendi. Fiquei 3 meses vendendo bolo de pote. Então, olha só que interessante. Bom, primeira coisa, tu reconheceu o problema. Tu identificou que estava passando por um problema. Segunda coisa, pô, vê as alternativas que você tem para suprir a emergência, para sobreviver. Tu analisou e falou assim, meu, eu vou vender bolo de pote, parado eu não vou ficar. Certo? Ficou conformado, né? Parado eu não vou ficar. E isso é louvável. Agora, aqui é que tá. Eu acho que uma boa parte das pessoas não passam dessa fase. Porque elas ficam paradas. Elas ficam paradas na sobrevivência. Exato. Se E elas acostuma. tornam a sobrevivência algo normal. Exato. É a normalidade. Tá ligado? Aí. E confundem isso com empreendedorismo. Muitas Porque vezes sim. empreendedorismo não é isso. Muitas vezes sim. Isso é Você, sobrevivência. isso. Empreendedorismo Isso é é o você extra. romper, Né? Eu ia mais. Aí o que tu fez? Tu pegou, analisou e falou assim, ó, cara, eu preciso de possibilidades. E aí você foi atrás das possibilidades. E eu lembro claramente disso. Que tu entrou numa área, tu não tinha as qualificações para ela. Não. Tu entrou porque alguém te indicou. Isso, por indicação, e tu enxergou uma oportunidade. E imediatamente o que você foi fazer? Estudar. Aprender, Sacou? Então, olha só, é exatamente isso aqui. Tu passar por um momento difícil, isso vai acontecer. É fato. Mas isso te ensina tanto para você prevenir outros dias difíceis. Ensina desde que você esteja preparado para aprender com um dia difícil. Né? Para ouvir, né? Porque teve gente no deserto que morreu sem aprender. Exato. Morreu sem aprender. E ficou lá. Morreu achando que tava certo. Exato. Não, e o pior, mais do que isso, cara, teve gente que ensinava os outros. Para mim, esse é um momento genuíno da Bíblia, porque Moisés, cara, ele deu as leis pro povo. Moisés falava. Tinha referência, né? Falava com Deus, cara. Era o próprio Deus, né, que falava a parada. Falava com ele. E ele, mesmo assim, em dias difíceis, ele não soube como se comportar. No dia que o povo começou a encher o saco dele ali, a vir em cima dele e tal, e Deus falou, eu vou te dar água, cara, só manda sair. Ele foi lá e bateu na rocha. Porque só fala com a rocha, bateu. Ele foi lá e bateu. Então, ele não soube como se comportar no dia difícil. Talvez porque das marcas do passado dele que começaram a vir. Então, eu acredito que isso é muito importante também, você fazer essa análise do teu histórico, sabe, familiar, para passar pelos dias difíceis. Aí, por questão de saúde, por exemplo, né? Você tem um histórico familiar
de problema no coração, cara, se cuida. Trata é isso, interessante. se prepara, programe um esquema de contingência financeiro para que você esteja amparado, se for necessário, a sua família esteja amparada. Então, passar pelos dias difíceis, eu colocaria ali, a gente falou uma questão, colocando de forma mais prática, né, como a gente tem conversado, uma primeira coisa é ter revelação daquilo que tu está passando, então entender que tu está passando por dias Eu anotei difíceis, isso, eu entender. se movimentar e para vencer esse dia. E eu colocaria mais um, você começar a se programar, sabe? Fazer uma análise da tua vida, do teu histórico, para você se programar. Porque tem um texto da Bíblia que o bispo fala muito. Não há nada debaixo dos céus que já não tenha acontecido. Tudo debaixo dos céus se repete. Tudo se repete. Tudo se E o repete. tempo do entender também tem que ser muito importante, né? Porque se eu atraso pra entender que eu tô vivendo dias difíceis, Cara, as atitudes que eu tô fazendo já vão começar a gerar lá na frente outros É. dias difíceis. Então, quando eu consigo sair desse, eu já entro em outro Não, e por tem, causa das você atitudes e tem do uma outra passado. coisa. você é o que você plantou há 5 anos atrás, Entra cara. numa bola de neve. E tem uma outra coisa, tu falou aí, pô, bem na época que eu tava começando o casamento, eu perdi o emprego. E esse emprego me gerou uma crise familiar Sim. no casamento. Essa questão, né? E aí o que acontece? A negação atrasa tudo, cara. Atrasa tudo. Entendeu? Tu negar. Eu queria voltar um pouquinho nesse tema aí, porque eu acho que ele é importante. Eu tava falando com uma pessoa nesses dias, a gente tava falando junto no acampamento com alguém, eu não lembro com quem que era. Que daí eu falei pro cara assim, ó, cara, tu não muda as coisas brigando com a realidade. Entendeu? Então, o cara Sim. fala assim, pô, crise financeira, que saco, crise financeira. Aí tu fica brigando com a realidade. Meu, tu muda as coisas com inovação, entendendo isso que aconteceu, eu falo assim, meu, vamos. E aí é que tá, cara. Queria apontar um negócio que o pastor Jackson falou, que foi interessante ali pra gente introduzir, a maneira como a nossa família lida com os problemas. Sim. Porque essa é a nossa referência, né? A nossa família pode lidar com o negócio se desesperando, murmurando, né? Desistindo, abrindo mão. Desistindo. E assim, aí é que tá. Existe no meio da igreja, e quando eu falo da igreja, no meio do povo de Deus, uma maneira infantil de lidar com os problemas. Que é você ficar atribuindo a Deus a falta por aquilo que está acontecendo. Você Sim. culpa a Deus, né? É uma blasfêmia, Sim. né? Aí é um debate uma coisa tão infantil quando eu vejo isso acontecer. É tipo, por que Deus tá deixando essas coisas acontecerem? Não, Por que não sei do quê? sei. Só que tu falou aí, cara, olha o momento da tua vida, tu acabou de casar, tu perdeu o emprego. Cara, assimila essa informação e aprende essa lição. E taca-lhe o pau, vai E pra taca-lhe cima. o pau, vai pra cima. E aí tem uma lição, né, que Jó ensina muito isso, lá no Jó 1, que ele diz o seguinte, no sair do ventre da minha mãe, e Jó eu acho legal que a história de Jó, ela é radical em tudo, né? Sim. Ela Gosto muito. os dias difíceis, exageradamente difíceis, Isso aí. né? Aí ele fala assim, no sair do ventre da minha mãe, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E Jó Nossa. não atribuiu a Deus falta Falta alguma. alguma. E não pecou diante Porque o de que a Deus, gente né? faz geralmente é o quê? Geralmente a pessoa que tá prosperando tem dinheiro, geralmente o que ela faz? Investe. Investe e cada vez melhor. Agora o que tá perdendo, o que tá em crise, ele toma as atitudes, gasta mais ainda, É se porque o endivida brasileiro- mais ainda. O brasileiro não valoriza a prevenção. Exato, esse Entendeu? é o ponto. Pô, eu vim da área da saúde, tu também veio, Sim. né? Quer dizer, nós não somos da área da saúde, a gente trabalhou na mesma empresa no ramo da saúde. Isso. Quando você vai fazer as contas pro sistema de saúde, A famosa sinistralidade do Né? teu plano de saúde. os trabalhos de prevenção são mais baratos e dão mais resultado do que os trabalhos de Remediação. de remediar, né? O que custa mais caro num sistema de saúde, o que é? Emergência, Internação. internação, Cirurgias essas coisas. complexas. Então, quando você vai trabalhar a prevenção das pessoas, né, a melhora a longo prazo ela é maior
E a empresa. E na nossa vida também é assim. Sim. Se tu começar a trabalhar prevenção de doenças, você vai economizar de remédio, você vai economizar com plano de saúde. Se tu começar a trabalhar a prevenção da tua vida financeira, você vai gastar mais. Só que o brasileiro não valoriza Ô, isso. Bispo, eu ia comentar, tu falou do investimento. Cara, investimento, a gente tem uma. A gente pode falar um dia só sobre essas questões financeiras. Eu acho que é maravilhoso, é algo que eu sou apaixonado em falar. Não sei nada, mas sou apaixonado em falar. Brincadeiras à parte, assim, eu acredito que, meu, investimento, ele é muito mais do que dinheiro, sabe? Porque às vezes a gente não leva em consideração você tirar um tempo com a sua família, isso é saudável, isso melhora o teu bom ânimo, o teu bom-estar, refrigera a sua mente, te faz ter um bom entendimento. Aí eu vou trazer, por exemplo, a presença de Deus para o teu casamento ali naquele teu momento. Boa. Talvez se você não tivesse um ambiente que te impulsionasse, te desse uma base, uma cobertura, pessoas que cuidaram e te ajudaram a abrir os teus olhos, aí vem os bons conselhos no dia difícil, que te ajudassem a abrir os teus olhos para aquele momento, talvez você tivesse entrado numa estatística que todo mundo está entrando no Brasil, que é do divórcio, que é uma estatística que vem crescendo nos últimos anos, e uma das principais situações que provocam o divórcio num casamento é a situação financeira. Então, mas assim, a situação financeira ela é um reflexo de algo, sabe? Ela não nasceu problemática. É verdade. Então, se ela é um reflexo, talvez, cara, homem é muito assim, né? A gente quer, a mulher fala, tá faltando isso pra mim. Tu fala, mas tu tem tudo. Cara, às vezes o que ela quer é uma atenção tua. Às vezes ela quer passear no parque de mão dada e tá tudo certo, mas a gente coloca dinheiro em tudo. A gente coloca o nosso coração no dinheiro para resolver o nosso problema e esquece de buscar o que tu buscou. Uma solução humana que tu vai lá e vai se desenvolver, mas também um direcionamento naquilo que é espiritual, sabe? Eu acho que isso é muito importante a gente ter. Quando tu passa ali por uma crise, tu tende, em vez de estancar, entender, como a gente falou ali, né? Estancar e tentar resolver, chutar tudo. Sim. Então tu começa a gerar mais problemas, aí tá com problema no casamento e gera mais discussão, tá com vida financeira. Eu tenho uma dívida de 10 mil e eu tô Isso é ganhando importante. 1.000, esses R$ 1.000 não Não, vai resolver a o minha problema, então eu vou lógica- gastar E mesmo. tem uma questão que é a seguinte, cara. Aí, vamos lá. Principalmente para homens, tá? Sim. Não tô dizendo que as mulheres não passam por isso. Aliás, o Dani aqui é terapeuta, talvez ele me Eu ajude achei aqui que com tu ia essa. falar o Dani aqui é mulher. Você acha que eu vou falar isso pra um cara desse tamanho, cara? Tá louco? Calma aí. Não, se o Dani é terapeuta, talvez ele consiga dar uma contribuição aí gratuita pra nós, mas vamos lá. Olha só. Vocês já viram a quantidade de mendigo homem que tem? Sim. Exorbitante. E a quantidade de mendigo mulher, Mendiga. de mendiga? É bem inferior. Sim. Nós temos mais mulheres ou homens no mundo? Mais mulheres. Mais mulheres. Só que os homens sabem lidar menos com os problemas do que as mulheres. Sem dúvida. A nossa Entendeu? sociedade. O homem não sabe lidar com frustração. Tá ligado? O Dani tá fazendo assim. Ele então... tá fazendo assim de não sabe mesmo, né? O homem não sabe. Tá ligado? Então o que que acontece? Tu tá passando por uma guerra, aí tu se frustra. Sim. Por quê? Porque o homem ele sente que ele tá perdendo masculinidade. Não, e a gente tem, por natureza, a competitividade entre nós. É. Né? Aí ele não quer falar disso com a mulher, porque ele não quer demonstrar fraqueza pra mulher. Aí ele não fala pro amigo, Aí ele não quer falar pro amigo, porque se ele falar pro amigo, vai virar chacota. ele acha que o amigo vai, pô, ele é menor do que eu. E aí ele começa a tentar trabalhar isso internamente e não consegue, tá E aí ele ligado? explode. E ele se torna cada vez mais improdutivo, cara. E ele É começa verdade. a buscar uma parada que parece que eu vou ser teu, mas eu não vou. Que é a dopamina. Sim. Ele começa a querer compensar essa frustração com outras coisas. Seja ligado? elas quais for. E aí entra o quê? Qualquer tipo de vício. Sim. Aí é aquele cara que começa a dormir demais, ele começa a consumir pornografia ou a dar porta de entrada para as drogas. Não, E aí na mente dele, ele se engana, resolveu. porque é uma autossabotagem. Ele acha que tá resolvido. exato. Mas não tá, cara.
Não tá. O problema sempre tá ali. Ele tá esperando. sempre presente. Então vamos lá. Cara, Só que ele vai escondendo, né? ele vai Ele escondendo. vai fazendo assim com o problema. E aí o pastor Jackson falou duas coisas, eu vou botar a terceira ali, que é a conviver, cara, num grupo que vai te Sim. ajudar. Entendeu? Pô, ter um grupo de oração, cara. Ter um grupo de discipulado, de Um, pessoas que não vão te julgar. um grupo de amigos que tu pode mandar uma mensagem. Só, É. tô precisando de ajuda, cara. Cara, eu não vou te julgar. Cara, eu vou te ajudar. Tá ligado? Eu vou te ajudar, talvez até. E a gente brinca muito nisso na igreja, né? Que a gente fala assim: pô, o cara lá tá cantando uma música. E aí, pô, o cara é desafinado. Pô, esse cara aí não tá sem amigo, né? Ele Sim. não tem amigo pra falar pra ele, mano, você não canta, cara. E às vezes é isso que a gente Vai cuidar da precisa. mesa de De alguém som. que olha pro Jô e fala assim, ô Jô, legal que você tá vendendo pote, cara. Bolo de pote, que bom que você tá sustentando a tua família. Mas, Mas 2 anos fazendo isso, cara. não, ou o teu bolo, sei lá, não vou comprar o terceiro, tá? Sacou? E isso é importante. Mas o bolo era bom, tá? Mas. Não, eu acredito muito nessa questão assim de. Cara, isso que o Bispo falou, fantástico, assim, essa comparação, sabe? Porque, de fato, a nós, homens, a gente começa a entrar numa zona de se comparar um com o outro. Isso é instinto, né? E no instinto também, a gente tende a se esconder no dia difícil. O instinto animal, quando ele sente medo, e o medo no nosso instintivo é para isso mesmo, no nosso cérebro reptiliano, né? Ele vai te impulsionar para duas coisas. Uma, paralisar, e a segunda é atacar. Agora, quando você, aí volto lá para o histórico familiar, né? Quando você tem um histórico familiar onde você só aprendeu a se defender parando, sabe? Tipo aquele grupo que tu sempre vê que para assim, cara, tu não vai ter o como reagir, tu não vai saber o como, sabe, tomar a medida correta. E ao mesmo tempo, tem as pessoas que aprenderam sempre a ir pra pancada. Então, são pessoas que são explosivas ao máximo. Quantas pessoas que a gente conhece que são assim, né, que não sabem ter um temperamento astuto, porém prudente, elas não sabem ser isso. Ou elas O- são muito agressivas no agir, ou elas são prudentes demais, de forma excessiva. E a gente precisa ter esse controle, porque se você não tiver esse equilíbrio, cara, você tende a ficar mais tempo do que deveria nos dias difíceis. Olha só. Porque ou você vai É, pender para um lado ou para o outro. olha só o que a gente falou até agora, né? Falando de entender o que eu tô passando no dia difícil, a questão de ter humildade, né? Sim. Pra entender. O pastor agora falou da parte de familiar, do meu histórico familiar, do meu sentimento. Olha só a complexidade que é passar por um dia difícil. É coisa que a gente, todo mundo passa por dias difíceis. Sim. E é um conhecimento que E não pensa. não Como pensa. sair daí, né? Olha só a complexidade que a gente está trazendo aqui de que Sim. é passar por um dia difícil, que é vencer uma guerra financeira no casamento. A gente nem explorou a vida profissional, estudantil, ministerial e espiritual. Que quando eu passei por isso, eu precisei muito Sim. disso. E normalmente, a primeira coisa que tu pensa é deixar de lado a igreja. Lógico. É Deus, Vou cuidar da minha o que família. que eu consigo... É muita coisa. O que eu consigo ir tirando? Eu vou abrir mão Deus, a igreja, o estudo, o casamento eu vou deixar, o dinheiro não dá pra ficar sem. Ou seja, a gente começa a dizer o que eu posso tirar. Mas, na verdade, dá pra conciliar tudo, dá pra ter tudo, só que o principal é Deus. Não só dá, como basando isso, né, eu tinha separado aqui, Salmos 46, 1 e 2, diz assim: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso socorro, bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no coração dos mares. Cara, a gente precisa ter um refúgio. Sabe qual é o maior problema das pessoas, na minha opinião? É que não conseguem encontrar refúgio em alguém. Eu sou casado, vocês são casados. Cara, quando eu tenho um dia difícil no meu trabalho e eu chego em casa, eu abri a porta da minha casa e ver minha filha vindo correndo para mim, falando: Papai, papai, papai. O papai chegou, mamãe, o papai chegou. A minha esposa vindo me dar um abraço e um beijo. Eu não sei como é que é com vocês isso, né? Mas, cara, aquilo é um refúgio para mim,
sabe? Aquilo, meu Deus, me alegra. E essa falta, e aí eu vou trazer um pouco para a sociedade atual esse problema, essa quebra da família, e a gente pode falar sobre outro tema, mas a quebra da família, sabe? A quebra da unidade familiar, do seio familiar como refúgio, corrobora muito para o que a gente está vendo hoje nos dias atuais. As Até pessoas não têm porque para onde voltar. E aí a gente, só finalizando aqui, trazendo Deus para essa situação também, tirar a referência da igreja como parceira no dia da dificuldade é um erro gritante da sociedade. E Porque o mais comum. porque assim, aí tu falou algo muito, muito comum de se acontecer ali, Jô. Quando a pessoa tá numa luta, ela começa a tirar as coisas do caminho. E sem querer, muitas vezes, de forma inconsciente, ela tira Deus do circuito. E ela vai buscar refúgio aonde? No quê? No dinheiro, no trabalho, no médico? Tudo isso é legal, é importante ter. Mas, cara, não dá para abrir mão daquilo que Deus pode proporcionar para tua vida, sabe? Que é um refúgio, algo que vai aquecer o teu coração no dia da dificuldade, assim como a minha esposa e minha filha aquecem o meu coração no dia que eu chego exausto no meu trabalho. Aquilo me dá ânimo para continuar no dia seguinte, sabe? eu creio que tem uma outra coisa nesse sentido, contribuindo aí, que é o fato de, às vezes, a gente não quer demonstrar fraqueza, Sim, né, com medo desse julgamento, né? E, inclusive, falando dos filhos, né? A gente vocês têm filhos, eu futuramente terei, mas daqui a pouco. daqui a pouco tem muita gente que poupa os filhos da guerra. Então o cara fala assim, não, a criança não pode saber que a gente tá passando por isso. Ela não pode saber. Eu vou dizer o contrário. Conscientize a tua família que nós estamos passando por um momento de guerra, E aponte o caminho. mas que nós vamos superar essa guerra Sim. como a gente sempre superou as outras, dobrando os nossos joelhos, apresentando diante de Deus, se unindo cada vez mais, como tu falou, né, se envolver com o seio familiar, até porque, cara, tem uma parada nisso aí que nenhuma outra estrutura do mundo pode te oferecer. A tua família é o único lugar que vai te aceitar Como você é. como você é e com os problemas que você tem. É. Entendeu? Não sob o ponto de vista de que você não tem que ser transformado, mas sob o ponto de vista de que, assim, cara, você teve um dia difícil, vem cá. Isso. Eu queria... Tipo assim, ó, hoje não deu, mas amanhã vai dar. E eu sempre falo assim, da minha casa, né? A minha esposa, ela me fala uma frase todos os dias, cara. Todos os dias. Quando eu deixo ela no trabalho, ela fala assim: o teu dia vai ser incrível e você é um momento de sucesso. Pai, isso... Sim. Quantas Meu vezes isso foi a palavra que me deu motivação pra... Meu, ela acredita em mim, tá Pra ir ligado? no próximo cliente, né? Pra ir no próximo cliente, pra fazer, pra continuar, que às vezes a gente Sim. pensa em desistir, todo mundo pensa, Claro. né? Aliás, um dos propósitos desse podcast é mostrar assim, pô, eu sou um bispo, você é um pastor, você é um presbítero, todos nós somos da igreja, a gente é humano, a gente também pensa. Sim. Só que, mais importante do que esses pensamentos, é o desfecho que nós demos para isso. Em 1 Coríntios 10, 13, tem uma das palavras sobre esse assunto que a gente não pode guardar, não pode esquecer jamais. Tem uma das palavras sobre esse tema que nós não podemos esquecer jamais. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não lhe fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus proverá livramento para que vocês possam suportar. Aí vem aquela música, tá chorando por quê? Cara, Deus já tem um É. caminho, velho. É isso aí. Deus já tem uma saída. Não endureça o teu coração, quebrante o coração. Queria fazer uma pergunta aqui pra vocês. A gente entende que Deus ali tem um caminho, mas tô passando por um dia difícil, tô passando por um Tá. momento, por meses difíceis. A gente aprendeu aqui a identificar e tudo mais. Qual que é o primeiro conselho? O que que tu me fala pra fazer? Porque eu tô passando realmente por muito tempo, eu percebi que são as minhas atitudes,
que eu faço pra sair desse dia difícil, sabe? Começa um monte de coisa dar errado, eu não consigo, e entra na questão do vício, né? Como o bispo falou, da dopamina e tudo mais, e tudo começa a acarretar. Não vejo por onde sair. É financeiro, é casamento, é profissional, é estudantil. Como que eu saio disso? Eu acho que depende do momento que tu tá. Depende do tamanho do buraco que a gente tá falando. Se a gente tá falando de um vício, é algo mais complexo, Tudo. De tudo, tá? tudo junto. Não, mas pensando assim, como você falou, né? Eu acredito que não existe a mesma matemática para se aplicar em cada no Tá mesmo bom. em todos os momentos, entendeu? Acho que nessa linha de decadência que o homem se coloca, existem atuações diferentes a depender do momento que você identifica a crise, né? Que você identifica o problema. Então, por exemplo, se você identificou ali no começo, que foi o teu caso, cara, prático é você fazer uma autoanálise diária da tua vida. Existe um princípio na gestão ágil, que é o que eu gosto de aplicar, que são as dailies, né? É você fazer um report diário. Todo dia. Todo dia você vai lá e vai fazer um reporte diário. Então você percebeu, não é nem você resolveu o problema, mas você percebeu que algo está fora do padrão, mas eu não sei o que que é esse algo. Diariamente começa a relatar. E aqui eu estou dando uma questão bem prática, né? Começa a relatar os bugs, começa a escrever o que que você está percebendo que está tirando do eixo, os gatilhos que de repente acontecem e você começa a ficar irritado. Você vai lá e começa a gastar, você vai lá e começa a fazer isso, fazer aquilo. Então você começa a identificar esses problemas diariamente e reporta. Reporta para quem, pastor? Se você é casado, senta com a tua esposa uma vez por dia. Ah, não sou casado? Vai você mesmo e escreve no papel. Não fica na tua cabeça. Escreve no papel isso. E aí eu vou trazer uma outra questão que é o espiritual também. Porque pastor, eu não posso deixar de falar isso. Ora todo dia. A palavra de Deus fala pra gente. Olha como Deus é maravilhoso, né? Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração de súplicas. Ou seja, aquilo que nós oramos ao Senhor precisa ser uma oração, de fato, pedindo para o Senhor um caminho, sabe? Pedindo para o Senhor uma saída. Então, eu acredito muito nisso, assim. Primeiro passo, percebeu que algo está saindo do trilho, percebeu que as tuas emoções estão difíceis, que alguma coisa está acontecendo. Para mim, o primeiro passo é reporte diário. Você senta, analisa o teu dia, vê como que foi, inclusive isso profissionalmente para você que está assistindo aí, eu acho que isso é legal. Você fazer uma análise, cara, vendi bem, nesse cliente eu fui legal, por que que eu não fui, onde que eu me exaltei, onde que eu me perdi. Assim você vai ter uma visão do teu dia. Depois desse passo, vem o outro que é o planejar o dia seguinte. Mas isso é uma outra conversa, isso é outro momento. Primeiro, analisa o teu dia. Eu poderia falar outras coisas, mas aí não Se a quero pessoa, monopolizar a se fala. a pessoa já, se tu já conseguiu perceber que tu tá prolongando algo que você já Não sei poderia por ter. quê. Não, mas tu já percebeu, Uhum. né? Isso já é uma boa, Um bom caminho. um bom caminho, né? O mais difícil eu acho que não é fazer essa percepção. O mais difícil é começar a reconhecer o que precisa mudar para isso. Isso. E aí eu vou me apropriar de uma fala do C.S. Lewis naquele livro Cristianismo Puro e Simples. Ele fala uma parada muito massa. Ele diz assim, e isso mais vale também para aquelas pessoas que estão nos assistindo, que estão acompanhando a gente, que vale para todo mundo, tá? Mas para quem não tem uma veia espiritual, Sim. não tem um relacionamento espiritual e acha que isso é irrelevante. Ok? Ok. Vamos lá. O C.S. Lewis fala o seguinte, que o homem se enfiou num buraco tão profundo que ele descobriu que ele não consegue sair sozinho desse buraco. A única maneira dele sair desse buraco é reconhecendo os seus problemas, os seus erros. Só que o homem, por conta própria, a natureza do homem não lhe permite fazer isso. Sim. Porque o homem é orgulhoso. O homem é um cara... O homem é espécie. Né? O homem, ele
a natureza humana não nos permite reconhecer. Então, nós precisamos, para reconhecer, que Deus coloque um pouco dele dentro de nós. Olha que frase legal, né? Então, o que é esse pouco dele? É o Espírito Santo, né? Então, aí tanto para quem é da fé quanto quem não é. Se você não é, a primeira coisa, aproxime-se de Deus, cara. Entendeu? Aproxime-se de Deus e creia que esse relacionamento ele vai trazer à luz Sim. algumas coisas. Que o Espírito Santo faz isso com a gente. Jesus falou uma frase que eu vou parafrasear, eu uso muito. Quem anda comigo sabe que eu uso muito esse texto. Ele fala assim: eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas se eu falar, vocês não vão suportar. Sim. Cara, Jesus estava dizendo que ele, o Filho de Deus, tem coisas para nos falar que nós não suportaríamos. Nós acharíamos ruim, nós não gostaríamos e talvez viraríamos as costas para ele. Então ele fala assim: então é mais importante agora que eu vá, que eu suba aos céus, para que o Pai envie sobre vós o Espírito Santo. E ele dá um nome para esse espírito, né? É um consolador. É. E ele fala assim: quando o Pai enviar sobre vós o Espírito, aí sim, esse Espírito vos revelará as verdades que o Pai tem para vocês. É isso aí. E essas verdades não procedem dele, mas procedem do Pai. Então olha só que loucura. Essas respostas, elas estão dentro da gente. Só que nós precisamos ativar o Espírito. Só existe uma maneira de você ativar o Espírito, entregando a tua vida para Jesus. Nascendo de novo. Sim. Certo? Esse relacionamento com o Espírito Santo, ele vai nos revelar, cara. Parece algo subjetivo, mas não é. Ele é isso mesmo. Ele vai revelar para você verdades. São essas duras verdades que a gente encontra na vida. Sim. Entendeu? Pô, você tá sendo um cara egoísta, cara. Tu não tá dando atenção pra tua esposa no teu casamento. Pô, não tô. Cara, você tá. Entendeu? Irmão, você é preguiçoso. Não tá dando Procrastinador. certo porque você é um cara preguiçoso. Não sou preguiçoso. Você é. Por isso que você não tá dando certo. Cara, tu é procrastinador. Tu não leva adiante as coisas. Tu começa as coisas e não termina. Não, mas eu não sou. Tu é. Cara, tem verdades que precisam ser ditas. E esse relacionamento com Deus, ele nos permite isso. Sim. Entendeu? E o relacionamento em grupo nos permite isso. Porque às vezes eu olho um cara, por exemplo, jovem como você, entendeu? E começo a falar assim: meu, o cara é jovem, por exemplo, no caso, né? Ele viveu mais coisas do que eu. E não só um ponto de vista de inveja, mas, por exemplo, cara, eu tô deixando de fazer alguma coisa. Tô deixando de viver. Eu tô deixando de ter algumas atitudes que eu preciso ter para mudar, entendeu? Então, é você reconhecer uma boa, já é um bom caminho. Faz essa análise, mas, cara, põe a Deus em primeiro lugar na tua vida. Eu ia falar esse esquema agora, o senhor tocou. De onde é que eu tirei o report, né? Eu vejo 3 momentos na Bíblia que Deus fazia um reporte diário. Primeiro, no Éden. É verdade. Todo dia ele ia perguntar para Adão: Adão, e aí? Como é que foi teu dia? Até um dia que ele desceu lá e Terminou aquilo lá que você começou? Isso. Já terminou? Já fez? Então, cara, todo dia. Ou procrastinou. Como que Adão percebeu que ele fez besteira? Tem que prestar contas, né, cara? Porque no dia que ele ia falar com Deus, ele tinha dado um deslize, tá ligado? E aí ele percebeu o que ele fez. E aí ele se escondeu. Mas ele não passou o dia inteiro escondido. Ele escondeu de Deus no horário que Deus ia fazer o reporte com ele. Teve outro cara que fez exatamente aquilo que o senhor falou, bispo, que é o Espírito Santo. Eu creio que a ação do Espírito Santo, mesmo no Antigo Testamento, ela acontece. Ela acontece, claro. Principalmente o derramar ali, né? Um outro cara que levou uma pancada na cara de Deus e mesmo assim fez cagada, desculpa a expressão, foi Caim. Deus chega diante dele. Essa cena pra mim, eu sou muito visual forte, assim, né? Eu imagino Caim sentado depois de ter matado Abel. Aliás, antes de ter matado Abel, pouco antes. antes de ter matado Abel, ele tá lá sentado, pensando no que ia fazer. De repente, Deus vai na frente dele e pergunta assim: cara,
Não, ele não estava pensando o que ele ia fazer. Ele estava triste tava porque Deus triste tinha rejeitado Porque ele. Deus não aceitou o que aceitou Isso. do irmão. Exato. Verdades duras de Aí, se aceitar. e olha o que Deus não é? fala pra ele. Deus fala pra ele assim, ó. Eu aceitei porque eu aceitei, ok? Se tu fosses tão bom quanto, eu não te aceitaria. É. Então, tipo, ele não te dá um problema. Ele te mostra o que tu precisa fazer pra sair do Ele fala problema. assim, ó, se fizeres o que é certo, É, é claro que você será aceito. exato. E aí ele termina assim, ó. Eu digo mais. O desejo, o Teu sentimento que tá no teu coração é contra ti. E aí ele termina falando pra mim o que coloca pra gente, né? Domina esse negócio, cara. Como para te dominá-lo. Domina esse negócio. E o que Caim faz? Ele não domina. Isso gera um peso no coração dele, faz com que ele mate o irmão dele e vire um efeito em cascata. Ele vai cada vez mais se afundando naquele esquema, tá ligado? Então, pra mim, é fundamental tu ter para quem reportar tuas coisas, entendeu? É tu ter uma linha de conversa aberta, franca com Deus, com a tua família e tudo mais. Tem muito mais Pessoal, coisa. não temos tempo para mais nada. Já Jesus. estamos devendo, Fechamos. já. Não, Já mas estamos eu acho devendo. que tem que terminar com a frase de Joab. Não, tô ligado. Joe, e aí, tua frase, resumo aí do... Bom, em pouco tempo, é entender que tu tá passando por dia difícil e tu buscar aprender sobre o que tu tá passando pra resolver. Se tu não buscar conhecimento, se não buscar a humildade de entender e conhecimento em como resolver aquilo, cara, sem conhecimento, e esse conhecimento vem do espírito, não vai ter como, vai ficar aí pra sempre. É isso aí. E não quer dizer que, porque vem do espírito, que não pode estar em conversas. Porque às vezes as pessoas têm muito isso, né? Vai isso abrir uma luz. não, é de homens. Cara, né, Deus fala com os Exato, homens. exato. Né? Através da Boa. palavra, através da Uma da mula. multidão de conselhos. Busca um né? conselho, né? É, verdade. Bom, pessoal, obrigado pela sua participação e pela audiência. Deixa eu ver se tem, dá uma olhada, ver se tem comentários aí. Vamos ver. Como saber se... O Eric perguntou, como saber se um dia difícil é fruto das minhas escolhas ou se é uma prova de Deus nas nossas vidas. O Eric, eu acho que tu não assistiu desde o início. Dá uma olhadinha aí. Eu vou colocar depois a gente vai botar a minutagem ali, tá bom? Nice, Eric, very good comment. Pedro colocou aqui. É muita verdade essas palavras. É minha mãe, né, cara? Aí, ó. A mãe participando. Bom, pessoal, vamos lá. Obrigado pela participação. Se inscreva no canal, tá bom? Chegou atrasado. O Eric chegou mesmo, ó. Tá vendo? Ele chegou atrasado. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like e corre agora, a hora que a gente acabar lá no Instagram e já segue o Direct Podcast no Instagram, tá bom? Valeu, pastor. Valeu, tamo junto. Já fala ali pra gente também o que você quer ouvir, o que você gostaria de nos ouvir, debatendo, conversando. 3 amigos trocando uma ideia numa mesa, sempre com um cafezinho, pra abençoar a tua vida. É isso Deus te aí. abençoe. Joe. Aí, mandem sugestões de temas. É uma honra estar com vocês aqui. É isso aí. A honra é sua. A honra é Em nome de nossa. Jesus. Deus abençoe, galera. Até semana que vem no Direct Podcast. Valeu. Valeu.